A 2.900 quilômetros do Brasil, uma ilha vulcânica se ergue no meio do Oceano Atlântico. Em Santa Helena, um Napoleão, derrotado pelos ingleses, dita suas memórias a 2 companheiros de armas. Admite que a invasão da Península Ibérica foi um erro. Reconhece que o príncipe Dom João de Portugal foi o único que conseguiu enganá-lo quando embarcou para o Brasil. Mas para atravessar um oceano com a corte, a família e o governo, quantos navios foram necessários? Quantas pessoas fizeram essa longa travessia? O número mais frequente nos livros é de 15.000 pessoas. A origem desta estimativa está no relato de um marinheiro irlandês, Thomas O'Neill, que fazia parte da esquadra britânica. Já a quantidade de embarcações descritas varia entre 30 e 56. Todos os historiadores concordam que os navios saíram aqui de Lisboa lotados. Mas a quantidade de portugueses que buscavam refúgio no Brasil é um tema que até hoje inspira estudos e provoca muita discussão. O professor Nireu Cavalcante recorreu às listas que existem em Portugal e no Rio de Janeiro para afirmar que menos de 500 pessoas saíram de Lisboa. Eu digo que o número mais viável, mais próximo de uma possibilidade concreta é 420 pessoas. Para montar a minha lista, eu tive que levar em consideração as listas existentes nos diversos arquivos. Então, aqui nós temos a lista do arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É uma lista, né, um microfilme de um documento, nós não sabemos qual a origem e em que período foi feita essa lista. Mas é a lista que contém o maior número de pessoas acompanhando a família real. Depois tem a lista, é uma lista muito confiável, que é a do Arquivo Nacional. Depois tem uma lista que é da Biblioteca da Ajuda, em Lisboa. Nessa lista, que é um documento do Vaticano, do Arquivo do Vaticano. Então, alguém foi lá e copiou, né, a lista do Vaticano. Depois nós temos listas formadas por 2 testemunhas. A do padre Luiz Gonçalves dos Santos, que é uma testemunha da chegada, ele descreve todo mundo que chegou. Então, é uma lista de alguém que queria mostrar, não é, o quanto isso representou de impacto para a cidade do Rio de Janeiro. Então, está lá, não chega a 200 pessoas. Depois, nós temos uma lista que é do futuro Visconde Rio Seco, que foi o personagem designado por Dom João numa reunião à noite, meia-noite, do dia 25 de novembro de 1807. O Visconde Rio Seco foi chamado e o Dom João falou para ele: no dia 27 à tarde eu estaria embarcando. Quer dizer, no dia 27 todos tinham que ir embora. Então todo mundo tinha que entrar. Dom João chegou às 15 horas do dia 27. Então, o Visconde do Rio Seco teve 40 horas para fazer o embarque de todo mundo e das tralhas, né? É óbvio que teria que ser uma lista possível de ser controlada. O historiador que traduziu os livros de bordo das embarcações inglesas, responsáveis pela escolta da corte, aposta em muito mais gente. Essa questão de número de pessoas que vieram é uma questão muito discutida, com números que variam de 500 para 30.000. A meu ver, né, eu calculo que
Conhecendo o número da tripulação de cada navio e dando um desconto, porque muitas vezes não conseguiam completar toda a tripulação, eu calculo que em torno de 7.000 pessoas vieram só de tripulação, isso é, marinheiros e oficiais dos navios, tanto de guerra como mercantes. E uns 4.500 passageiros. Então estamos falando em torno de 11.000 a 12.000 pessoas no total. Mas grande parte não eram passageiros, eram tripulantes. Mas assim mesmo eram pessoas, né? Que vieram junto com Dom João. Um dos relatos desses livros de bordo diz que na nau onde estava Sidney Smith, o que foi avistado foram 56 navios, é isso? É. A nau Capitânia, nesse momento, inglesa, chamava-se Hibernia. E a bordo se encontrava o contra-almirante de pavilhão azul, Sir William Sidney Smith. Essa nau, no seu diário de bordo, né, ela diz que estava à vista, no final do dia 29, 56 navios. Então, realmente, deveria ser um panorama extraordinário de tantos navios à vela, não? Composto de navios da esquadra portuguesa, navios da esquadra inglesa e navios mercantes. A distribuição dos passageiros nos navios portugueses punha em risco 3 gerações dos Bragança. Uma única embarcação, a nau Príncipe Real, levou a rainha Dona Maria, com 73 anos, o príncipe regente Dom João, Dom Pedro, que tinha 9 anos, e Dom Miguel, na época com 5 anos. Qual a lógica? Eu particularmente não conheço, mas imagine você que no mesmo barco vinham Dona Maria, que era a rainha, Dom João, príncipe regente, Dom Miguel e Dom Pedro, os 2 filhos que estariam em linha direta de sucessão. Se essa embarcação afundasse, ali se perderia toda a linha direta da sucessão do trono português. Aí realmente não houve uma distribuição como deveria ter ocorrido. E essa embarcação, ela esteve perdida durante um dia. Na travessia ali entre os Açores, já entrando mais para o Atlântico, ela ficou um pouco perdida. Mas depois, graças a Deus, nada aconteceu e eles aqui chegaram. Mas não foi uma boa estratégia, sem dúvida. No navio Afonso de Albuquerque embarcaram Dona Carlota com 4 filhas. A mais velha, Maria Teresa, tinha 14 anos. Maria Isabel Francisca, 10 anos. Maria da Assunção, 2 anos. E Ana de Jesus, 11 meses. Na embarcação Rainha de Portugal ficaram as outras filhas, as infantas Maria Francisca de Assis, com 7 anos, e Isabel Maria, que tinha 6 anos. Logo após o fim de um temporal, em 29 de novembro de 1807, os navios portugueses começaram a chegar ao Oceano Atlântico, onde estava a frota inglesa. O comandante da esquadra, almirante Sidney Smith, e Dom João tiveram uma conversa. E uma salva amistosa de tiros de canhão marcou o início da viagem. Com a escolta de 4 navios de guerra britânicos, as embarcações seguiram para a Ilha da Madeira. Uma nova e violenta tempestade provocou a dispersão da frota. Normalmente, este tipo de esquadras, e no caso da esquadra que transportou o rei para o Brasil, isso existiam ordens à saída de Lisboa de pontos de encontro se os navios se desencontrassem. E os pontos de encontro que a esquadra levava era, para um determinado dia, a leste da Ilha da Madeira, e um segundo ponto de encontro que era em Cabo Verde. Portanto, os navios separam-se efetivamente nos primeiros dias devido a uma tormenta logo aqui à saída de Lisboa. Estamos a falar de novembro, portanto, praticamente inverno. Tanto que os navios correm com o tempo, ou seja, andam ao sabor do vento durante 2 dias, navegando para norte. E é ao fim do 2º ou 3º dia de viagem que eles iniciam o rumo para sul. Os navios tentam reencontrar-se na Madeira e tentam reencontrar-se em Cabo Verde.
E o que acontece relativamente a Cabo Verde é que quando os navios chegam a Cabo Verde são divididos basicamente em 3 grupos. Um deles, o grupo de navios que acompanha a nau Príncipe Real, onde vai o Príncipe Regente e a Rainha. E porque os navios estavam a navegar bem e tinham mantimentos e alimentos em quantidade suficiente, o Príncipe Regente decidiu não fazer escala em Cabo Verde e mandou um dos seus navios avisar os restantes navios da esquadra que estariam em Cabo Verde que ele seguia direto para a Bahia. E o Príncipe Regente faz a viagem de Lisboa à Bahia em 64 dias de navegação sem escala. Uma parte veio direto para o Rio. Na altura da linha do Equador, uma calmaria atrasou a viagem das naus de Dom João e de Carlota Joaquina. Sem ventos, os navios levaram 10 dias para percorrer uma distância que poderia ser feita em 10 horas. O navio Medusa foi parar no Recife. Quando soube que a família real estava a caminho do Rio, o governador de Pernambuco, no dia 16 de janeiro, mandou um barco com mangas, cajus, pitangas e castanhas para Dom João. Neste mesmo dia, o rumo previsto sofreu uma alteração. Os navios com Dom João e Carlota Joaquina foram em direção à Bahia. Em 22 de janeiro, chegaram em Salvador. Desde o princípio, a viagem teve dificuldades. O navio que levou o rei levava a bordo cerca de 1.500, portanto, 900 tripulantes e o resto passageiros. Os navios mais pequenos, com capacidades para guarnições na casa dos 60, 80 pessoas, estamos a falar dos brigos, que eram navios já de 2 mastros, bastante mais pequenos, eles podiam transportar no máximo 300 passageiros. Estamos a falar que as condições de alojamento na época não eram nada do que são hoje. Portanto, as pessoas tinham apenas o espaço para dormir e um espaço para estar, na maior parte das vezes, no convés e no exterior. Ou seja, eram colchões que durante o dia eram enrolados e durante a noite eram espalhados no convés e nas cobertas, onde as pessoas se deitavam. Assim que embarcou na nau Príncipe Real, Dom João soube que os navios não estavam completamente abastecidos. Ele ordenou providências urgentes. Não era uma tarefa fácil, como explica este historiador do Museu da Marinha Real, na Inglaterra. I mean, one of the problems about carrying food on a ship is it's very difficult. And it's difficult to store and difficult to preserve. And so ships would store themselves with barrels, would build 3 or 4 tiers on board a ship down in the hold, and try and take the freshest, newest food from their stores down below. They'd use different techniques to try and preserve the food on board ship. So, for example, they would dry it to make sure there was no moisture that could go mouldy. If it was meat, for example, they would pickle it, so it would be salted first, then packed very tightly in the cask, and then filled with water. And they would do everything they could to make sure that it was secure, it didn't leak, that air couldn't get in and turn it rotten. These were the kind of the biscuits. That's right. This is an example of the biscuits. You can see they're very hard. They're actually made ashore, and they were baked at a very high temperature. No moisture at all left in them, and that's because you didn't want them to get mouldy and you didn't want insects to get in and be able to eat them. And you also wanted to keep a very close control on what you had. So you had people in charge of these stores, and they knew exactly how much was on board ship. They knew who had the keys for those rooms. When a ship first goes to sea, it always takes with it livestock, so that men, and probably mainly the officers, get fresh food for those first few days at sea. And you could take pigs, you could take sheep, you could take chickens on board, and they would supply you with sort of fresh food for 2 or 3 weeks to begin with. It is difficult to preserve food on a ship that's moving. You've got to get it out of the hold, it's difficult. You have to make sure that your casks don't have a leak. You have to make sure you've salted the food properly, and that rats and weevils don't get into your biscuits and so on. So it's not an easy thing to do. But navies, particularly the Royal Navy, had been at sea for so long fighting this war with Napoleon that it had got used to supplying food of a good quality or a good enough quality for its men to stay at sea. And I'm sure that each fleet was trading supplies between themselves as they needed it.
Imensos eram os problemas de quem atravessava o oceano naquela época. Mas os viajantes também contam que cada dia no mar trazia uma novidade, surpreendente sobretudo para quem antes nunca havia deixado o continente europeu. Era um oceano de vida. John Lucock, comerciante inglês que veio para o Brasil em 1808, descreve golfinhos, peixes de todos os tipos e cores, atuns, bonitos e um estranho peixe-lua. Lucock se entusiasma com as brincadeiras dos golfinhos e das baleias, e especialmente ao falar do brilho da água. Conta que a passagem do navio pela linha do Equador sempre dividia o oceano em vagas de luz. O que mais tarde seria descrito pelos naturalistas von Martius e Spix como um fenômeno que aparecia à noite quando há um encontro de correntes de água quente e fria. Von Martius conta o que viu. O mar fervia com globuzinhos resplandecentes e cada baque do navio de encontro às vagas fazia chispar faíscas que tudo iluminavam em volta. Quanto mais escura a noite, tanto maior a magnificência desse fenômeno. Spix decidiu examinar a água. Fizemos encher de noite algumas vasilhas com água luminosa do mar. No dia seguinte, examinando-a com o auxílio de um microscópio, essa água deixou patente uma infinidade de corpúsculos do tamanho de uma semente de papoula, o que nos permitiu demonstrar que são animais que dão de preferência motivo à fosforescência do mar. A inglesa Maria Graham, que fez a travessia alguns anos depois na fragata inglesa Doris, também descreve peixes e luzes, mas se encanta com a Saturnália, a festa que todas as naus faziam quando cruzavam a linha do Equador, uma fantasia em homenagem aos deuses do mar. Não sei de onde deriva o costume, mas os árabes o observam com cerimônias não muito diferentes dos nossos marinheiros. Eles põem fogo em alguma matéria combustível e a deixam flutuar. Acrescentam alguma comida como oferenda para o festival. Tritão, montado num cavalo marinho, apareceu admiravelmente representado como portador de uma carta e recitou o nome de todos a bordo que ainda não haviam cruzado a linha. Depois, o séquito de deuses marinhos, Netuno de tridente e coroa, tendo Anfitrite a seu lado e o filho num carro puxado por 8 cavalos marinhos. Era pitoresco, como qualquer antigo triunfo ou festa religiosa. Mas na viagem da corte portuguesa, a separação da frota e a insegurança do que estava por vir não permitiram que a passagem para o hemisfério sul fosse comemorada. Assim que os dias ficavam mais quentes, a beleza e as maravilhas do mar não compensavam os horrores que aumentavam a bordo. Senhoras e senhores da corte, mareados com o cheiro forte dos navios superlotados, depois de quase 2 meses dividindo o tombadilho com a marujada. À tona surgiram outros incômodos. O ataque de pequenos animais com consequências inesperadas. Os percevejos se multiplicaram na nau do príncipe regente e uma estranha coceira que tomou conta das mocinhas e das senhoras a bordo da nau Afonso de Albuquerque.